Vamos ler então Gênesis capítulo 2, dos versos 1 até o 3. Vai estar na tela, então eu peço que você acompanhe a leitura enquanto eu faço neste momento. O texto diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Mais uma vez vamos orar, palavra do Senhor. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra e te pedimos que Teu Espírito nos guie a verdade e ilumine a nossa mente e coração. Que a gente possa ser formado pelo Teu Espírito nessa noite para viver a verdade do descanso que só há em Ti. E que a gente possa então ser encorajado a viver uma vida alinhada com o Teu propósito. E assim viver uma vida, ainda que seja de lutas e desafios, mas com vitória, porque descansamos em Ti. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, o descanso de Deus e do seu povo. A gente está diante então aqui de um texto que está mostrando a conclusão majestosa, poderosa da criação. E Gênesis 1 a gente viu esse ritmo da criação. Foram 6 dias de uma obra sendo realizada pelo Criador. E nós já entendemos que o Criador criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o Filho de Deus, que hoje nós sabemos o nome dele. Qual é o nome dele? Jesus. Mas naquele tempo, esse nome Jesus ninguém sabia ainda. A gente sabe agora. A gente sabe desde Maria para cá, de José a Maria para cá. Mas antes a gente não sabia, antes era o Filho de Deus. Isaías, por exemplo, não sabia que o nome era Jesus. Mas Isaías falou que o nome dele era Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz e assim por diante. Então existem nomes do Filho de Deus. E o Filho de Deus, segundo João, a gente aprendeu aqui que ele estava na criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Paulo reforça isso em Colossenses. Tudo isso a gente viu. Então, eu não vou aqui pregar Gênesis sem lembrar de Jesus. A gente não vai estudar Gênesis e esquecer de Jesus. Jesus faz parte disso aqui. E se a gente vai falar de descanso, então eu sou obrigado agora, nesse momento, a abrir Mateus 11, 28, que diz assim, Jesus falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aprendam de mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui, do 28 ao 30, Jesus falou de descanso. Jesus falou de quem está cansado e sobrecarregado, e Ele dará descanso. Ele fala de descanso no verso 28, Ele fala de descanso no verso 29, e Ele diz que o jugo dele no verso 30 e o fardo dele, tudo isso é suave e leve. Então, voltando agora para Gênesis, lembrando do que Jesus falou, lembrando do que a gente leu em Hebreus, e eu vou reforçar aqui. A gente leu agora em Hebreus, de que há um descanso a se buscar e se desfrutar. Está lá em Hebreus 4, a gente vai ver aqui de novo. Quando a gente fala de descanso, a gente está falando de algo muito maior do que um cansaço físico ou mental. É algo espiritual. E aqui então, quando a gente está vendo a obra criada, 6 dias de criação, aqui o clímax está neste momento. Que momento? O momento em que Deus estabelece o descanso. E todo mundo pensa, que bom, estou cansado, eu quero dormir, que bom que o clímax é o descanso. Eu quero que mais é que tenha descanso na minha vida o tempo inteiro. Não é bem isso, não é bem isso que a gente quer falar, mas sim, o clímax é o descanso. E aqui então a gente já aprende alguma coisa, que o propósito final, o objetivo final de toda a obra criada é comunhão com o Criador. Mas veja, o 7º dia da criação, estamos falando desse dia, é o selo. E agora no 7º dia é a completude da criação, é a conclusão final. E é importante porque ele terminou, ele não vai criar mais, ele terminou de criar. Isso é muito importante. Assim como ele, quando começa a criar, é importante, agora ele termina.
E isso marca o quê? Perfeição de Deus. Suficiência de Deus. Integridade, o termo integridade que a gente usa para essa parte aqui, é de ser inteiro, não falta nada, ok? Então Deus, ele não descansou, obviamente, porque ele é um ser humano que se cansa. E veja, quem disse que o ser humano se cansava, né? A gente se cansa agora, mas naquele tempo, tudo foi criado bom e perfeito. Não havia pecado, não havia desequilíbrio, não havia o mal não havia corrompido a criação de Deus ainda, porque a gente sabe que no capítulo 3 vai acontecer o pecado e vai haver todo um corrompimento da criação, mas nós estamos falando de antes. Antes não havia nada corrompido e obviamente não haveria cansaço. Então o descanso aqui nem para Deus, nem para a criação, não é sobre cansaço. A gente está buscando hoje descanso porque se sente cansado em algum aspecto da vida, dos desafios da luta, e Deus tem esse descanso, ou seja, a gente se livrar, vamos dizer assim, do cansaço. Deus tem, mas veja, aqui não havia cansaço, e isso já é uma resposta para a gente. A resposta que a gente pode encontrar em meio aos nossos cansaços, é que Deus não criou a gente para viver cansado, de fato. E a solução para o nosso cansaço não necessariamente é descansarmos fisicamente, mentalmente, ainda que se tenha que fazer hoje isso. A solução é descansar em Deus, que é totalmente diferente. E nós vamos continuar vendo isso aqui. Então, ele descansou porque ele terminou de criar, não porque se cansou. Ele descansou porque ele estabeleceu um padrão. Ele estava estabelecendo um padrão. A obra concluída é celebrada com descanso. Isso nos ensina hoje. Você conclui algo que Deus te deu para fazer, celebre com um descanso. Ainda que não houvesse necessidade de se descansar por esgotamento, Deus estabeleceu um padrão. O padrão é criar, descansar. Criar, descansar. O descanso ele não aponta para apenas recuperar energias. O descanso, ele aponta para uma ordem que o universo foi criado, um padrão em que Deus estabeleceu, mas também ele aponta para um futuro, e aí esse futuro responde à nossa necessidade, o futuro do descanso do povo de Deus. Se você é do povo de Deus, e se nós somos do povo de Deus, nós temos prometido e garantido para nós um descanso. E aí pode colocar a frase na tela, aí ó, a frase na tela que pode resumir um pouco o que a gente está conversando. Ao consumar a criação, Deus santifica o descanso, revelando soberania, santidade e propósito para seu povo viver nele. Eu diria que aí o viver nele que eu coloquei, significa viver no sentido de existir, mas significa também viver de ter uma vida completa, satisfeita, abundante. E só é possível no Senhor. E é preciso, então, participar desse descanso que Deus aqui estabeleceu. Segundo essa frase que eu coloquei, santificou. Ele santificou o descanso. Quando ele santifica o descanso, ele então separa o descanso como um meio pelo qual ele vai nos fazer, como povo dele, viver nele. Ok? Então nós vamos descansar em Deus para viver nele, para ter comunhão com ele. Então o primeiro ponto que eu queria mostrar para você, é o que está na tela aí, pode colocar. Deus consumou sua obra, é o primeiro verso. Quando a gente leu, o texto disse assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. Está dizendo que houve uma conclusão, terminou. O texto declara essa conclusão, calar, que foram terminados, chegaram ao fim, né, a criação dos céus, da terra e tudo que há nisso, né, na criação. E não é um final porque acabou o dinheiro, né? Sabe o que eu falo? Acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca. Não é isso. Não é a conclusão por causa disso. É a conclusão porque não tem mais nada a ser feito. Concluiu, está perfeito, está pronto. E é por perfeição. Entenda, Deus criou as coisas perfeitas. Deus não criou faltando. Não é plano A, plano B, plano mais ou menos, para depois consertar. Não, não, não. É um plano só perfeito, concluído ali, até ali. Estava pronto. E teria outras coisas a acontecer. E de fato aconteceram.
mas até ali a criação estava pronta. Então toda a criação, inclusive, ele é chamada aqui nesse verso de exército. Olha que coisa doida, né? Exército. E sabe por que essa palavra que é ligada ao termo exército? Porque indica, o exército apresenta isso também, ordem, né? Organização, né? Coesão, beleza, plenitude, e tudo isso referindo-se à criação, o cosmos, né? E esse verso então mostra uma suficiência em Deus e uma suficiência na criação. A criação era suficiente, estava pronta, suficiente. Veja, o ser humano foi criado, o casal original, recebeu ali duas, pelo menos ali, até ali, né? Duas missões. A primeira missão, na verdade uma missão para ajudar a cumprir a outra, né? A missão eterna do ser humano é de trabalhar, né? A missão que o ser humano recebeu é de trabalhar. Trabalhar em que sentido? Revelando o Criador, expressando a glória do Criador, administrando a criação completa e perfeita que Deus disse que era muito boa. E assim viver dessa forma, demonstrando o caráter do Criador, a imagem e semelhança que o casal original foram dotados. E assim revelariam esse Criador. Agora, para viverem essa realidade de trabalho, que não havia sofrimento, não havia pecado ainda, não havia desequilíbrio, era tudo perfeito, era tudo correto, era tudo muito bom. Por isso a gente deve celebrar ainda hoje a ideia do trabalho. O trabalho não é como parece ser hoje, né? Que é sofrimento e tal, isso aí tem a ver com o pecado. E a gente vai ver no capítulo 3. Mas o trabalho é algo que Deus estabeleceu. E até hoje, eu e você, ainda que vivamos num tempo já corrompido, estamos vivendo também no tempo da redenção. Retornando ao padrão original. E retornando ao padrão original, a minha missão e a sua é a mesma do casal original. Que é o quê? Revelar o Criador com o seu trabalho, com aquilo que você faz. Cuidar da criação, ainda que seja, Deus me contratou para ser o zelador do condomínio. Então ali você vai cuidar de alguma coisa. E essa coisa, vamos dizer assim, entre aspas, que você vai cuidar, faz parte da criação. E é preciso então revelar a glória de Deus nisso. Então, neste sentido, o trabalho é maravilhoso e é para sempre. Um dia Jesus vai voltar, a gente sabe. Novos céus e nova terra serão estabelecidos. Não vai mais haver necessidade de trabalhar para comer, nem de comer para sobreviver. Porque não vai ter mais morte, nem sofrimento, nem nada disso. Mas o trabalho continua, revelar o Criador. Continua. Então quem quer descansar do trabalho está tentando resolver o problema da forma errada. Ninguém descansa do trabalho, a gente tem que descansar do real problema. O desequilíbrio, o pecado. E aqui a proposta de descanso aqui é um descanso, obviamente, que não tem pecado envolvido. E o propósito que Jesus se apresentou como alguém que tem descanso a oferecer, é para nos fazer descansar daquilo que de fato nos cansa, que é o pecado e não o trabalho. Veja. Então, o ser humano foi dotado de uma missão, de trabalhar. A gente viu semana passada. E ele também foi dotado de uma outra missão para conseguir trabalhar melhor, vamos dizer assim. Ele foi dotado ali de uma bênção para ser fecundo, fértil e fecundo. Então o casal original devia então se juntar, casar, né, e gerar filhos. E que filhos? Filhos daquele padrão, do padrão que eles tinham. Qual era o padrão deles? Perfeitos. Ainda que em desenvolvimento eles eram perfeitos. Então eles deveriam gerar filhos perfeitos. Só que isso tudo caiu por terra, de certa forma, quando houve o pecado. Mas a missão é a mesma. Se você um dia vai ter filhos, e tem que tê-los, se você casar e buscar ter esses filhos, é para quê? É para revelar o Criador. E esse filho vai nascer com defeito, vai nascer pecador, a gente já sabe. E qual é a tua primeira missão? Encontrar o melhor hospital para ele nascer, o melhor médico para o pré-natal? Não, a tua primeira missão é orar por eles e perguntar: Deus me ajuda quando essa criança nascer, essa criança ser um servo teu. Primeira preocupação. Então veja, aquilo que a gente vê no jardim, e a gente pensa assim, ali no jardim, no capítulo 1, no começo da criação, aquilo não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com a gente. Não, mas o mundo não é mais do jeito que era. O mundo não é mais do jeito que era. Mas o propósito de Deus é o mesmo. E nós estamos aqui,
ainda que o mundo não seja do jeito que era, para cumprir esse propósito. E Ele nos deu as condições. Aquela bênção, Deus os abençoou, versículo 28, capítulo 1, e disse: sejam férteis e fecundos, encham e subjuguem a terra, e dominem, aí ele fala de dominar, que é o trabalho, e dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, e tudo que se move, etc. Ele fala de tudo. Quando ele dá essa bênção, ele está dizendo assim, é para agora. E aí isso se repete depois, quando Noé, a família de Noé sai da arca e vai povoar a terra de novo, e uma terra agora corrompida pelo pecado, mas reorganizada depois do dilúvio, com a mesma missão, Então, isso significa que aquela bênção, ela foi sendo passada de geração em geração, e ela chega no lugar, no momento mais revelador para a gente, que é em Cristo. Você e eu hoje vivemos debaixo de uma bênção, que é a bênção do próprio Cristo em nós. E quem é regenerado em Jesus tem a missão de colocar em prática aquilo que foi dado no capítulo 1 de Gênesis, foi replicado na vida de Noé em diante e chegou para você. Então você tem que ter filhos, você tem que casar, você tem que trabalhar, vai ter que trabalhar por causa do pecado também. A gente vai ver isso no capítulo 3, mas a missão é maior do que isso. É trabalhar para revelar o Criador. Então está escolhendo uma carreira, é para quê? É para agradar a Deus e revelar o Criador. Vai ter um filho, é para que esse filho seja servo de Deus. E seja continuador daquilo que você iniciou ou recebeu de outra geração. É isso. Faça isso. O que eu estou fazendo nesse mundo? É isso. Eu pensei que Deus tinha me dado uma missão de mudar o mundo, de revolucionar. Meu amigo, revolucionar hoje, eu vou te ensinar o que é. Revolucionar é não dar trabalho, é não dar problema, é ser crente direitinho, obedecer a Jesus, fazer a sua parte e não perturbar a vida dos outros. É só isso. Isso é que você tem que fazer. Mas tem gente que quer inventar a roda, quer inventar coisas novas. Não, todas as coisas já foram feitas novas em Jesus. Sirva a Jesus. Uma vida comum e simples, mas isso tudo será novo. Porque viver coisas novas não é aquilo que você sente que é inédito. Não é viver nesse sentimento de ineditismo. Mas viver coisas novas é quando Jesus te faz fazer as coisas comuns. E elas são novas para você. Porque em Cristo tudo se faz novo. Então é isso que a gente está vendo aqui. A conclusão da criação. Tudo perfeito. E não falta nada. A criação está pronta. E quando eu repito isso e reforço isso, é para dizer que há uma suficiência no Criador e na criação. Então você olha para o mundo hoje e fala assim, falta algo. Não, não falta não. Falta não. Talvez falte em você, mas o mundo como criação de Deus não falta não. O que está faltando é Jesus. O que está faltando é a comunhão que se tinha naquele período inicial. Se perdeu e se recuperou. Quando você acha que falta alguma coisa e procura, não, tem que ver, tem que resolver aí, porque está faltando. Essa sensação de que falta, não é a criação que está incompleta. Não, é a comunhão que foi cortada, é a comunhão que foi rompida. E que aqui, o próprio Deus, nesse ambiente ainda, que não havia sido rompida nenhuma conexão com Deus ainda, Ele estabeleceu um tempo de comunhão com Ele. Quem dirá agora? Quem dirá agora que já foi cortada toda a conexão com o ser humano. Mas vamos lá. Então, a gente precisa aqui entender o quê? Que essa perfeição, né, que eu falei que a criação está completa e nada precisa ser acrescentado. Essa perfeição da obra divina, ela é o extremo oposto do caos inicial. Se tudo era caótico e era sem forma, vazio, e era uma bagunça só, agora está pronto. É o extremo oposto, está completo, não falta nada. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa então reconhecer essa suficiência de Deus da criação e resistir à tentação de buscar sentido na nossa vida distante do Criador. Não existe sentido fora do Criador, porque o Criador criou todas as coisas perfeitas e completas para fazerem sentido na minha e na sua vida. E quem busca sentido em outra coisa, não vai encontrar resposta. Quanto mais distantes do Criador, mais distantes de entender a própria criação. Quanto mais próximos do Criador, tudo vai fazer sentido. E não à toa, Ele estabeleceu o descanso. Segundo ponto, veja. Deus descansou de sua obra. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia,
descansou. O verbo aqui, shabat, na verdade significa cessar. Terminou, concluiu, interrompeu. Então não é cansaço, não é cansaço. Deus não se cansa, mas é uma cessação, é uma contemplação, é algo que está completo, perfeito. Terminou. Então, mais uma vez, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Então, o descanso, ele é parte do padrão da criação. 6 dias de trabalho, 1 dia cessar. E não por cansaço, não, por adoração, por relacionamento. Se for por cansaço, queridos, irmãos, presta atenção aqui, quem trabalha e estuda, tem dia que você está cansado e não deu nem 6 dias ainda. Tem semana que você começa segunda-feira, você já está cansado. Então, veja, a relação do descanso não tem a ver com o cansaço. A relação do descanso é outra coisa. É seguir um padrão estabelecido por Deus. Mas a gente precisa descansar. O médico vai dizer para descansar. O corpo também vai dizer para descansar. Mas cuidado. Porque tem hora que o corpo está pedindo descanso e não é preguiça, é pecado. Sabe, quando o Provérbios vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai dizer que a formiga trabalha. Então veja, cuidado. Se você ficar procurando descanso o tempo inteiro, por causa de algum cansaço, e é interessante, quanto mais a gente descansa ou tenta descansar, mais cansado fica. Nunca repararam isso? Nunca repararam não, quando você se sente muito cansado e tenta descansar. Aí dá mais vontade de descansar. Aí você descansa mais, porque está dando vontade de descansar. Quando você vê, você está descansando mais do que trabalhando, às vezes. E continua cansado. Que coisa! Isso é o desequilíbrio desse cosmo, do universo. Então não siga o seu estômago. Não coma porque está com fome, porque às vezes nem é fome, é olho grande. Não descanse porque está cansado, porque às vezes não é cansaço, é preguiça. Não siga a necessidade que parece se manifestar no seu corpo. Não é real. É desequilíbrio. Aqui está claro, o padrão que Deus estabeleceu para quem está discutindo jornada de trabalho, né? Na política aí, ó, é 6 dias de trabalho e 1 de cessar. E aqui o cessar é parar de trabalhar neste sentido, parar de desenvolver a criação, parar de cuidar da criação, para agora cuidar da sua relação com o Criador. Parar de dar atenção à criação, ainda que seja por amor ao Criador, agora você vai se conectar somente com o Criador, sem se preocupar agora com a criação. Este é o sentido aqui. Então, se você está querendo descansar porque está cansado, não é assim que Deus estabeleceu. Porém, se você seguir o padrão de Deus, vai vencer o seu cansaço. Tenha certeza disso. Vai vencer. O físico, o mental e o espiritual. Agora, voltando ao texto que Jesus, a gente leu aqui sobre o descanso, né? Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, né? Mateus 11, 28. Quando ele fala de cansaço ali, ele não está falando do cansaço de uma vida de exploração, de gente que está trabalhando. Não. Ele está falando do cansaço provocado por uma vida nas mãos do pecado. E aí, o descanso que Jesus propõe para nós, não é parar de trabalhar. Agora é trabalhar sempre para Deus, e em obediência a Deus, e se afastar da desobediência, se afastar daquilo que é pecado e de fato nos cansa. Vai ter momentos que o teu cansaço vai ser por causa realmente do corpo, mas vai ter momentos que Jesus vai dizer assim, vamos em frente. Isso é descansar em Cristo. Ainda que o corpo não aguente, temos que andar em frente. Vai ter momentos que de fato a gente vai ter que parar, porque o corpo não está aguentando. Então, a relação aqui não é sobre cansaço de corpo e de mente, mas é sobre obediência. Quanto mais obediente eu estou, mais descansado eu estou. Quanto mais desobediente eu estou, mais cansado eu estou. Ainda que eu tenha dormido a semana inteira. Essa é a relação. É por isso que depois Deus vai estabelecer
nos 10 mandamentos, mais sobre isso, sobre descanso e tudo mais. E claro que tem uma relação com o cansaço do corpo. Mas veja, antes de pensar no corpo, é preciso pensar no Criador. E na sua relação com o Criador. Você só vai ter paz e descanso verdadeiro se tiver em comunhão com o Criador. Como alguém hoje, nos dias de hoje, que dia é hoje, gente? Hoje é dia 3 de outubro de 2025. Como alguém no dia 3 de outubro de 2025 vai conseguir descansar se ela tiver um encontro com o Criador? E como ela vai ter esse encontro, essa reconexão com o Criador, se ela encontrar com o Filho, em que todas as coisas foram criadas por meio dele, com Jesus. Por isso Jesus apresentou-se como alguém que tem jugo suave, fardo leve e tem descanso para oferecer. Não é para tu passar uma boa noite de sono, mas ainda que não consiga dormir, você vai descansar. E se um dia precisar realmente dormir, literalmente deitar e fechar os seus olhos para descansar do corpo e da mente, de fato você vai descansar. Tem gente que está dormindo que é uma beleza, mas não tem descanso na sua alma. Até no sonho ela fica desesperada. Tem gente que não consegue nem dormir, mas está em paz, porque ela tem a paz de Jesus, que excede todo entendimento. E nos dias em que ela não consegue fechar os olhos, ou porque está em luta, ou porque precisa orar, ela está na presença de Deus. O nosso descanso é na presença do Criador, é na presença de Jesus. Aqui Deus está ensinando o povo dele, lembrando que Moisés escreveu isso para organizar o povo, não é isso? Lembra disso que eu falei isso? Para organizar o povo que estava no Egito. Ele escreveu. E aqui, então, ele já está ensinando para o povo que existe um padrão. Alguém pode perguntar, de onde vem esse padrão, que até hoje muita gente faz, 6 dias trabalhando e um dia descansando? Vem daqui. Vem da Bíblia. Vem de Deus. Só que o problema é, por que não dá certo na vida das pessoas? Porque elas não estão de fato seguindo o padrão que Deus estabeleceu. Elas estão só seguindo uma cronologia. 6 dias trabalhando, mal e porcamente, ou muito, às vezes trabalhando muito, mas não cumprindo o propósito, porque o propósito do trabalho não é sobrevivência, o propósito do trabalho é revelar o Criador. Já não está batendo certo com o padrão de Deus, e aí vai descansar o quê? Vai descansar só do corpo, do físico, mas a alma está em tormenta até hoje. Então é preciso entender qual é o padrão de Deus, o ritmo divino de trabalho e adoração. É trabalhar para Deus e descansar para Deus. Quando você trabalha para você e descansa para você, você não está seguindo o padrão de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Faz sentido, irmão? Confronta a nossa realidade. Gente, por muito pouco a gente já se desequilibra com esse entendimento lá fora. Estou falando aqui para você, estou falando para mim também. Que daqui a pouco eu estou trabalhando aqui, eu trabalho na igreja, eu trabalho fora da igreja. Aí tu não pensa que trabalhou na igreja, está trabalhando para Deus, né? E lá fora não necessariamente, não. É lá fora e aqui dentro para Deus. E às vezes se eu não vigiar, eu trabalho para mim. Eu não trabalho para Deus aqui dentro. Quem dirá você, que está lá fora. Entendeu? Então a gente tem que estar atento. Quando você menos presta atenção, quando você menos perceber, você já está fazendo as coisas que teoricamente é da igreja, mas não está fazendo para Deus. Está fazendo para si mesmo. E depois está cansado e quer descansar para si e não para Deus. Eu conheço um antigo líder que falou comigo, equivocado, totalmente equivocado. Quando a gente convocava alguma coisa dia de domingo, olha isso, dia de domingo, dia do Senhor, né, que aqui era o 7º dia da semana, a gente, a partir do cristianismo, né, foi estabelecido o domingo, porque Jesus ressuscitou aos domingos, e quem quiser mais informações sobre isso, vá para a EBD, não dá para fazer isso aqui, a gente pode marcar uma EBD sobre isso, tá? Aí esse líder, estava faltando EBD, mas dava aula em EBD. Agora na nossa liderança não tem mais isso. A liderança toda está na EBD e é muito simples. Se a liderança não estiver na EBD, ela não está mais na liderança. Muito fácil. Então eu tenho certeza que toda a liderança vai estar na EBD, porque ou ela está na EBD ou ela não está na liderança. Pronto. Então a gente não tem mais essa dúvida. Mas naquela época, que não era assim, naquela época, esse líder falou assim: pastor, eu aprendi a minha vida inteira, isso porque ele foi criado na igreja. Eu aprendi a minha vida inteira que domingo é dia de descansar. Malandro, né? Querendo pegar o descanso, misturar do Gênesis, do 7º dia, que do domingo. E no final das contas a gente chama para um evangelismo, para uma atividade no domingo. Gente, eu também gosto de ver jogo de futebol. Futebol dia de domingo. Eu consigo organizar minha agenda e consigo ver um joguinho de futebol, mas tem nada a ver. Tem nada a ver. Se tiver que não ver o joguinho, tu não vai ver o joguinho.
Entendeu? Eu quero descansar ali vendo Faustão, na época, né? Nem tem mais aquele negócio do Faustão. O pessoal via Faustão, 20 anos crente, via Faustão, gostava de ver Faustão. Aí ficava lá, se virando nos 30 lá. Terrível, terrível. Mas por que eu estou contando isso? Porque o cara mandava uma dessa para mim, líder da igreja. Qual foi o resultado desse líder? Vou falar. Infidelidade no matrimônio, abandonou o casamento. Hoje não está na igreja. Não sei onde está, mas não está na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quis seguir o padrão da cabeça, do que aprendeu errado. O padrão de Deus precisa ser estabelecido para a gente. E você pode considerar assim, por colocar agora em prática, pastor, é mais difícil, porque eu já estou acostumado com tudo ao contrário. Então agora é a hora então de treinar, de se esforçar, de confiar também no Espírito Santo, de ouvir uma palavra dessa que te provoca. Pastor, você está falando para fazer o que no domingo? Não fazer nada no domingo? Não estou falando nada disso. Estou falando que é preciso descansar no Senhor e descansar do jeito certo. Só que se tu não trabalha, no dia que tem que trabalhar, tu não trabalha do jeito certo, tu também não vai descansar do jeito certo. A tua vida inteira tem que estar conectada ao Criador, alinhada com o Criador. Quando você trabalhar, é para o Criador. E quando você descansar, é porque está dodói, está cansadinho. Não, é para o Criador. Entendeu? E no meio disso, vai ter o dia que tu descansa do corpo, da mente, do que for. Mas é preciso viver esse padrão. Amém? Spurgeon disse o seguinte: o descanso de Deus é mais glorioso do que sua obra. Olha, escuta isso, vou ler de novo. O descanso de Deus é mais glorioso do que sua obra. Aí ele vai explicar. Pois a obra mostra o seu poder, mas o descanso revela o seu amor. Ele não quis criar todas as coisas e te dar uma missão de trabalhar. E faz aí que você é meu empregado. Deus não precisa de empregado. Deus não precisa, se Ele não quisesse, Ele não precisava criar nada. E se Ele criou, Ele poderia criar de uma forma que não precisasse de botar um zelador, que é o ser humano. A gente não é zelador só porque Deus está precisando de alguma coisa. Não é isso não. Deus não precisa. Ele só fez assim porque Ele te ama. E Ele me ama. E Ele quer se relacionar comigo e com você. Você poderia pelo menos dizer assim: caramba, se Deus não quisesse, eu nem nascia. Se Deus não quisesse, eu nem existia. Se Deus não quisesse, não tinha nada. E Ele resolveu me criar e quer se relacionar comigo. E eu estou querendo viver como se nada disso existisse. E eu estou querendo viver como se Deus não existisse. E eu estou correndo atrás do vento eclesiástico. Eclesiastes vai nos ensinar que tudo é vaidade. E a gente está correndo atrás do vento. E a gente é chamado hoje para correr atrás do Criador. Ele não está distante, aí é que está. Como o vento que vai embora, você tem que correr atrás. Ele está aqui. Do teu lado aqui, ó. Eu estou aqui para você. O descanso, queridos, é um presente de Deus. Ignorar o descanso é desprezar o ritmo que Deus estabeleceu. E esse ritmo, se a gente viver nesse ritmo que Deus estabeleceu, isso me forma, isso nos molda, isso nos capacita. Às vezes você não consegue as coisas, fazer as coisas, viver as coisas, porque você não está treinado, capacitado, moldado. Então eu te digo, viva o ritmo de Deus, viva esse ritmo aqui da criação, 6 dias de criação com propósitos divinos. E um dia de descanso para se relacionar com aquele que criou todas as coisas. Se você viver dentro desse formato, seja no contexto do trabalho da sua vida, onde você trabalha, ou seja na sua vida internamente, você vai ser moldado. Aquilo que você sentia necessidade não vai sentir mais. Vai ter, com todo respeito, quem vive disso, né, quem é profissional disso, vai ter muito psicólogo que vai faltar cliente, porque não vai precisar. Não vai precisar. Médico, não vai precisar. Terceiro tópico. Deus abençoou e santificou o descanso. Então vamos entender isso. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui, o sábado então, o 7º dia, a gente chama de sábado, né? Para quem não lembra, a gente chama de sábado. O 7º dia ele foi separado
como um tempo santo. Santo aí é separação, né? É separação e também consagração ao Senhor. Santificar, querido, significa separar das outras coisas e também consagrar a Deus, tá? E aqui então, veja, Deus abençoou. Começa o versículo dizendo, abençoou, não é isso, irmãos? Essa palavra aí, abençoou, é a mesma que aparece no versículo 22 do capítulo 1 e do versículo 28 do capítulo 1. No versículo 22, Deus criou lá os animais da terra e Ele então abençoou para eles frutificarem, multiplicarem e tudo mais. E no 28, Ele tinha criado o casal, o ser humano, abençoou também para eles serem fecundos e encherem a terra. É a mesma palavra. Isso mostra o quê? Isso aponta para um descanso que produz fruto. Veja, quando você descansa para satisfazer a sua necessidade imediata de cansaço, não produz fruto, pode até te aliviar ali temporariamente, mas não produz o fruto que esse descanso aqui produz. Esse descanso aqui é outro descanso. O ser humano foi criado perfeito, mas ele foi colocado para se desenvolver eternamente na presença de Deus, para evoluir, para desenvolver eternamente na presença de Deus. É isso, tá? Então ele foi criado perfeito no sentido que não havia falha, no sentido que não faltava nada nele, mas ele precisava estar na presença do Criador nesse sétimo dia, se relacionando com o Criador para quê? Para ser abastecido do Criador, abastecido do amor do Criador, da presença do Criador, conversar com o Criador, relacionar-se com o Criador, aprender dele, receber tudo que o Criador assim quisesse dar para ele. É abastecimento espiritual, é abastecimento que vai refletir em frutos espirituais. Havia uma necessidade, sempre houve, espiritual. E o homem foi criado para estar conectado com a fonte. E a fonte de vida espiritual era o próprio Deus. E é para isso que é o descanso. E se você não descansar hoje, assim, o seu descanso é inútil. O seu descanso vai ser temporário e às vezes nem descanso será. E quando menos esperar, você vai precisar de novo de outra dose de descanso, que não resolve o teu problema. O descanso que a gente procura é como essas doses de drogas que as pessoas tentam buscar. Elas buscam drogas ou qualquer outra coisa, não só droga, buscam prazeres, buscam uma série de coisas, porque elas estão na verdade buscando o descanso. E não vão encontrar nesses lugares, nessas coisas, o descanso somente no Senhor. Enquanto a gente buscar o descanso da nossa cabeça, a gente vai correr atrás do vento. E vai ser tudo vaidade, tudo inútil. Agora, quando a gente aprender a descansar no Senhor, pelo Senhor, com o Senhor, aí, meu amigo, vai ter semana que tu não vai nem parar. Teu corpo não vai parar, porque Deus vai te dar uma missão e não vai dar para parar. Mas você descansa. Você é renovado. Eu digo por mim mesmo, queridos. A gente faz, quando a gente prega, inclusive, quando a gente prega às vezes num culto de domingo, que é mais assim cheio também, mas não é só isso. Quando a gente prega em qualquer circunstância, a gente sai cansado. Sai com o corpo cansado, com a mente cansada, com o espírito cansado. Mas, queridos, é só um exemplo para vocês entenderem que não tem tempo para parar, né? Claro que a gente tem as nossas organizações para parar, nossas agendas para parar, mas assim, às vezes tem aquele período que não dá para parar. A necessidade, Deus colocou a gente para fazer, e a gente tem que fazer, não porque Ele precisa da gente, porque se a gente não fizer, Ele manda outro, mas é daquela forma, é a gente. E quando a gente, em vez de parar, a gente continua, de forma espiritualizada, ou seja, confiando, que a gente está fazendo a coisa certa, não está desequilibrado, a gente sai renovado, a gente sai descansado. Deus honra. Eu saio cansado às vezes de um domingo, de uma sexta, de um sábado. Na segunda-feira eu estou cansado, aí às vezes eu dou aula, às vezes eu dou um jeitinho lá, não consigo me desvencilhar e não dou a minha aula lá na escola e consigo resolver. De um jeito ou de outro as coisas se resolvem. De um jeito ou de outro as coisas se resolvem. Ou vai se resolver porque você vai lá mesmo, e no seu trabalho mesmo, e vai sobreviver.
ou você vai conseguir não ir, sei lá, alguma coisa vai acontecer. Deus, Ele está à frente de tudo. É preciso, então, dizer sempre sim para Deus e descansar nele. Descansar nele. O sétimo dia, queridos, ele é fértil. Ele gera vida espiritual, ele gera comunhão, alegria, é exemplo de amor, é relacionamento amoroso. O sábado, queridos, inclusive, ele é um vislumbre do céu, é um vislumbre dos novos céus e uma nova terra. O sábado, aqui, ele está antecipando o descanso eterno, que aquele casal original teria contato também. O descanso sabático do sábado, ele estabelece que toda a vida, ela é teocêntrica, ou seja, ela aponta para Deus. E me faz lembrar, obviamente, de Efésios, capítulo 1, versículo 9, 10, e ali, dentro daqueles versículos, tem uma parte ali muito importante, que diz que o mistério de Deus foi revelado, de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Aí eu diria, cristocêntrico, teocêntrico, cristocêntrico. A minha vida tem que girar em torno de Cristo, a sua vida tem que girar em torno de Cristo, e quando a gente se entrega para o descanso espiritual na presença do Senhor, a gente consegue ser moldado, formado, abençoado, a viver essa realidade, esse novo ritmo de vida. E é como a gente já leu em Hebreus, e eu vou ler de novo aqui agora. Hebreus 4, 9, a gente leu até o 12, mas aqui eu vou ler do 9 ao 11, que diz assim: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O que o autor de Hebreus, até aqui, eu li até o 10, o que o autor de Hebreus ele está dizendo aqui? Que existe um descanso. É claro que esse descanso é o dia que Jesus retornar, e novos céus e uma nova terra forem estabelecidos, e não haverá mais então choro, toda lágrima vai ser, não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Apocalipse vai falar, inclusive, que o mar não existirá. Como assim o mar não existirá? O entendimento, ali a ideia do mar é o sofrimento, o caos que o mar provoca, né? Não haverá mais separação, não haverá. Ou seja, quando o autor de Hebreus fala de um descanso que ainda resta para nós, é esse dia, esse momento. E todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou. Aí ele conclui aqui no verso 11, e vai fazer a gente entender. Portanto, esforcemo-nos por entrar no descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Ou seja, aqui o descanso está relacionado com obediência. O descanso está relacionado em você entrar nesse descanso. Entrar nesse descanso não é deitar numa cama. Entrar nesse descanso não é separar um dia e dormir. Entrar nesse descanso é entender o que Jesus falou em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É entender que todo o sofrimento deste mundo, ele é consequência do pecado. E todo o pecado que há no mundo, eu e você, todos os seres humanos, contribuímos para existir pecado no mundo. E Jesus veio para solucionar o problema do pecado. E se ele solucionou o problema do pecado, ele soluciona o problema do sofrimento. E se ele soluciona o problema do sofrimento, tem descanso para mim e para você. Então entrar no descanso, hoje, entrar na presença do Senhor. E entrar na presença do Senhor, aí a gente já sabe. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quem é? O homem Jesus. Não há outro. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Viver o descanso que foi estabelecido ali no jardim, ou ali naquele primeiro momento da criação, é ter conexão com o Criador. É muito mais do que separar um dia, ainda que é recomendável fazer isso. É viver todo dia na presença do Senhor. É trabalhar na presença do Senhor. É resolver as coisas da vida por causa do Senhor e para o Senhor, não por causa da vida. E é então, naquele dia que eventualmente você separar, esse aqui é só para Deus.
Esse aqui eu não cuido da criação, esse aqui eu cuido de me relacionar com o Criador. É adoração, é amor a Deus. E é estar atento à obra missionária, à obra do reino de Deus. Esse ritmo que a gente foi criado para viver. E a gente foi chamado para, se a gente desequilibrou desse ritmo, recuperar esse ritmo. Se tu está aí frenético, porque a vida é frenética, larga dessa vida. Ah, mas como é que come, como é que vive? Descanse no Senhor. Sem ser preguiçoso, obviamente. Descanse no Senhor. É por isso que eu sinto falta e eu reforço. Vou falar aqui no sermão, tem tudo a ver. Tem aqui uma série de líderes, que, graças a Deus, abençoados que estão aqui. E tem muitos outros líderes que não conseguem descansar no Senhor. Que não vêm num culto jovem. Que só querem dizer que estou fazendo. Ninguém quer que você faça. Ninguém quer que você faça nada, não. A gente vai ter um acampamento. Tem gente que quis fazer alguma coisa só porque era um acampamento. A gente vai organizar isso. O pastor Carlos está ciente, a gente vai arrumar isso. Não é assim que funciona. Ninguém te chamou para ser líder porque precisa de você. Não precisa de mim também. Ninguém te chama para trabalhar porque faz falta. É porque você é criatura de Deus e Deus te ama, Jesus te ama. E eu quero também viver em relacionamento de amor com você. É relacionamento, comunhão. Só isso. E a gente está querendo fazer um monte de coisa, achando que precisam da gente. Precisam não. Se o problema é esse, então não faça nada. Reconecte-se com o Criador. Vamos de novo. Se é isso que está atrapalhando, pastor, estou fazendo muita coisa. Então não faça nada. Seja crente. Seja crente. Eu falei de líder, mas estou falando de todo mundo. Todos nós. E você que vai ser o novo líder um dia? Você não vai ser o novo líder porque precisa de você. Você vai ser um novo líder porque Deus tem um propósito na tua vida e você já entendeu. Porque você tem comunhão com o Criador. E quer continuar com essa comunhão. Ninguém quer que você venha aqui na frente chorando com pena que está todo mundo precisando de você. Não está não, isso aí não é conversão não. Nada a ver não. Você tem que, se você quiser vir aqui à frente chorar, fica à vontade, a gente gosta. Quando vem o pessoal chorando, fica animado. Pô, Deus aqui ó, falou, que legal, né? Mas é para chorar porque está com saudade de Deus. Quando a gente faz uma campanha missionária bonita, a gente se emociona. Não precisa de você não, meu irmão. Não precisa não. Deus está cumprindo a missão. A pergunta é, vai ficar de fora? Essa é a pergunta. Você vai ficar de fora do ritmo que Deus estabeleceu para a criação? Você vai ficar desconectado, divergente do que Deus estabeleceu? Precisamos não apenas parar um dia, precisamos viver todos os dias para Cristo. Isso é descansar. Mais uma vez a frase, ao consumar a criação, Deus santifica o descanso, revela a soberania, santidade e propósito, para seu povo viver nele. Queridos, eu tenho aprendido com os meus erros, com os meus acertos, graças a Deus. Mas eu tenho aprendido. É a pior coisa quando a gente não aprende, que aí é burrice, né? A gente tem que ser um pouquinho inteligente e começar a aprender. E eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido que vale a pena. Eu tenho aprendido que as coisas que acontecem na vida é para te fazer parar. Mas aí é que está. Mas não é para te fazer parar porque tu é a última bolacha do pacote. É para te fazer parar porque você no ritmo que Deus quer, você no padrão que Deus estabeleceu, você está fazendo algo de bom porque Deus estabeleceu assim. E nesse sentido você está se colocando contra o avanço do mal. E o mal quer te fazer parar quando você vive o bem. O mal não quer te fazer parar porque você é bom. O mal não quer te fazer parar porque você é um exemplo perfeito. Não, o mal quer te fazer parar quando? Quando você está a serviço do Criador. Então eu aprendi isso. Eu aprendi assim, a gente sempre conversa em casa, Raquel e eu, a gente repara, olha, a gente está a serviço de Deus. Essa coisa está acontecendo para quê? Sabemos, é para a gente parar.
Aí qual é a resposta que tem que dar? Você que descansa em Deus. Vou continuar. O mundo vai parar. As pessoas vão parar. Não, como pode? Aconteceu uma tragédia, uma situação, uma dificuldade na casa, na família. Como que vai parar? Como que vai continuar? Não, tem que parar. Não tem não. A gente consegue claramente enxergar, graças a Deus. Isso aqui está acontecendo aqui, ó. Já vi esse filme. Fazer parar. Então qual é a resposta que eu tenho que dar? Eu que descanso em Deus, continuar. Porque eu não preciso descansar agora. Eu já descanso no Senhor. Percebe o que eu estou falando? Então vamos terminar. Pode passar. Confie que a criação é completa em Deus. Por que é importante confiar que a criação é suficiente? Porque se a gente não entender que a criação é suficiente, a gente procura respostas na criação para algo que a gente acha que falta. E na verdade a resposta é o próprio Deus. A criação ela é suficiente e completa, mas é completa no Criador. É completa até ali o 7º dia, até o dia do descanso. Enquanto estava no 6º dia era muito bom, mas estava incompleto. Faltava o descanso. Faltava a presença de Deus. Faltava o abastecimento, melhor dizendo, de Deus. Falta. Então, se você acha que falta algo na sua vida, a resposta sempre será essa. Falta Deus. E o que eu devo fazer, pastor? Descansar em Deus. Conforme eu já falei. Através de Jesus. Entregue sua vida a Ele. Pare de viver como se precisasse acrescentar sentido à sua vida. Fora do Criador. Se falta sentido na tua vida, está faltando o Criador. Segundo, pratique um descanso formativo. O que é isso? É um descanso que não é para descansar corpo. É um descanso que não é para satisfazer necessidades básicas fisiológicas, ainda que algumas vezes vai satisfazer. É um descanso que te faz avançar. Portanto, trabalhe, viva a realidade de trabalho que Deus te deu para revelar o Criador. Trabalhe com diligência, com competência, com excelência, com espiritualidade para a glória de Deus. E quando descansar, seja literalmente do corpo, seja o descansar na mente, seja apenas no espírito, mas quando descansar, querido, descanse para adorar o Criador, para adorar o nome daquele que merece toda honra, glória e louvor. Esse descanso não é apenas intervalo físico, mas é uma disciplina que molda o meu e o teu caráter e orienta a nossa vida, uma vida que tem que ser exclusivamente para Deus. Terceiro e último, já falamos, mas reforçamos aqui, busque o descanso, porque hoje, nesse mundo, como ele está hoje estabelecido, o descanso está sendo apresentado para mim e para você, numa pessoa que se chama Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então busque o descanso naquele que ofereceu descanso, Jesus. O sábado, queridos, aponta para a redenção em Jesus. Em Jesus, nós já desfrutamos desse descanso e aguardamos o descanso eterno. Esse descanso não é apenas uma promessa para o futuro, quando tudo se fizer novo, né? Novos céus e nova terra, mas já é uma realidade hoje. Queridos, a gente já vive a realidade do reino. Não perca isso de vista. Como é a realidade do reino hoje? Eu olho à minha volta, não parece que tem reino nenhum. É assim que funciona. Eu olho para o mundo, aí está tudo despencando, dando tudo errado. E aí então parece que não tem. Hebreus fala isso, parece que não é. Parece que não tem reino, parece que não tem nada. Mas Jesus, quando veio, ele disse, é chegado o quê? O reino dos céus, arrependam-se. Então a gente vive uma realidade em que Jesus na cruz disse, está o quê? Consumado. Se está consumado, existe um reino. Onde Cristo reina? Nesse momento? No céu. Ele está à destra do Pai. Ele está reinando no trono. Está lá. Quem está aqui? O Espírito Santo, não é isso? Ele disse que iria se ausentar e deixaria o Consolador, e de fato é o que acontece. Então como que eu vivo o reino de Deus hoje? Eu vivo pela fé no Filho de Deus. O justo viverá pela
Fé. Então eu vivo pela fé. Eu vivo pelo Espírito que habita em mim e me guia a essa realidade espiritual. Então o descanso que você busca hoje é espiritual. Por isso que tu descansa o corpo, a mente e não descansou nada. E vai ter dias que você não vai descansar nem corpo e mente. E vai estar tranquilo. Portanto, busque o descanso em Cristo, que é para agora. Só que para agora, pela fé. Pela fé. Seus olhos não vão ver. Mas aquele que tiver fé, então diz a Bíblia, o justo viverá pela fé. Tenha fé. Um dia, não precisaremos de fé. Um dia, não precisaremos nem de esperança. Não precisaremos esperar. Não precisaremos de fé, por quê? Porque quando Cristo retornar, você vai ver o quê? Face a face. Não precisa de fé. Está vendo? A olhos vistos. Está vendo? E um dia não vai precisar de esperança, por quê? Porque não precisa esperar, já chegou. Não é verdade? Então, quando Paulo fala em 1 Coríntios 13, buscar os melhores dons, está falando de amor. E aí diz que os melhores dons são fé, esperança e amor, e o maior dos dons é o amor, é para explicar o quê? Que a fé e a esperança é para agora. É para esse momento agora em que você olha, não estou vendo nada, mas aqui eu estou vendo. Porque aqui eu estou vendo, porque o Espírito me faz ver. O Espírito me faz esperar. Eu tenho uma esperança, uma certeza. Agora, quando ele se manifestar e retornar, não precisa de fé nem esperança. E só vão precisar mesmo é do amor. Porque o amor é para sempre e jamais acaba. Então, busque o descanso em Cristo. É para hoje. Não vai ver nada, mas vai ter certeza e vai descansar verdadeiramente. Entregue sua vida para Jesus. Mais uma vez, ao consumar a criação, Deus santifica o descanso, revelando soberania, santidade e propósito para seu povo viver nele. Concluindo o nosso sermão. O sétimo dia, queridos, então é o quê? O selo da criação. Perfeição, ordem e santidade. O descanso de Deus, que a gente falou, ele nos ensina a parar, contemplar e viver em comunhão. Faça isso. Mais do que isso, o descanso do sábado, o sabático, aponta para Cristo, como eu falei, em quem a gente encontra um repouso definitivo. Assim, queridos, a consumação da criação, que a gente está falando, que Deus terminou, completou a criação, ela não vai revelar apenas o ritmo do universo, do cosmo, mas também essa relação de consumação da criação e descanso, ela revela um convite para mim e para você hoje. Viver em Deus, descansar nele e ter experiência com a sua santidade. É para isso que a gente está aqui. Você acha que você vai sobreviver a esse mundo tentando dormir 6, 8 horas, tem gente que até consegue mais, 8 horas por dia? Tu acha que tu vai sobreviver a esse mundo? Mas não vai mesmo. Agora, se você viver em Deus, descansar nele e ter experiência na santidade dele, aí, meu amigo, é outro nível para você. Uma palavra final para quem não é cristão. Talvez você aqui, que tem aí teu nome registrado no hall de membro da igreja, mas no fundo você não é nova criatura. Talvez você que nem seja batizado esteja aqui. Talvez você que não estava prestando atenção em nada, mas resolveu prestar atenção agora. A palavra é para você. Talvez você que acompanha pelo vídeo, passou lá o canal e achou esse vídeo aqui. A palavra é para você. Se você vive buscando sentido na sua vida, se você vive buscando descanso, eu quero dizer para você que você não vai encontrar, se você não buscar no lugar certo. Melhor dizendo, se você não buscar na pessoa certa. É como os próprios discípulos disseram para Jesus: Senhor, a quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que eu digo para você hoje, meu amigo, visitante, meu querido, que pode hoje se tornar meu irmão, é que você só vai encontrar paz e descanso no Criador. E encontrar o Criador é encontrar Cristo. Hoje, Jesus te chama para descanso. Entregue sua vida para Ele hoje. Pastor, como é que eu faço isso? Só fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu creio nisso. Eu quero isso para a minha vida. É só isso. E depois vem conversar comigo. Vem conversar com alguém da liderança. Vem conversar. Entregue sua vida para Jesus.
e tenha descanso para a sua alma. Uma última palavra para mim e para você. Não negligencie o descanso, que é santo. Viva nesse ritmo, no ritmo da criação, no ritmo de Deus. Não saia desse compasso. Aprenda a celebrar, se alegrar com a obra que Deus criou, estabeleceu e consumou, e com essa obra que está sendo realizada em Cristo, de nova criatura na sua vida, na minha vida. Descanse hoje, espiritualmente, apontando para um descanso eterno, a certeza eterna. Irmãos, o descanso de Deus, ele é o ponto máximo da criação. O sétimo dia é a prova de que Deus não apenas criou, mas Ele tem convidado o seu povo a caminhar com Ele, a se relacionar com Ele, participar da alegria que só Ele tem para dar. Portanto, que a gente possa viver, não mais em ansiedade, preocupados com o futuro, mas que a gente possa viver em Cristo, descansando. Cristo, o nosso verdadeiro sábado, Shabat, o nosso descanso. Pois ao consumar a criação, Deus santifica o descanso, revelando soberania, santidade e propósito. E tudo isso para o seu povo viver nele. Queridos, no princípio, Deus criou, mas também no princípio, Deus descansou. No fim, Deus vai fazer uma nova criação. No fim, Deus vai nos levar para descansar com Ele. Que para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos orar.